Olha, ao longo dessa semana saíram os primeiros indicadores de um mês inteiro da economia sofrendo os efeitos do coronavírus. E o quadro revelado é muito ruim. Aqui conosco, Beto Caetano, nosso comentarista de economia e negócios. Ô Beto, quais são os detalhes desses indicadores ruins já a partir do mês de abril, pelo menos, né, Beto? Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Bom dia, Kalina. O dado mais amplo é o que saiu ontem, né? Muito ruins, como você aí observou, foi o IBCBR. Essa sigla, ela representa uma prévia estimada pelo Banco Central todo mês para a geração de riqueza no país, quer dizer, ou seja, o PIB, que é calculado trimestralmente só pelo IBGE. O IBCR teve uma queda de 9,7% em abril em relação a março, que já tinha sido ruim no mês de março, né? Foi um recuo um pouco menor do que era esperado pela maioria dos economistas, que esperavam acima de 10%. Também saíram na semana dados setoriais do IBGE. O do varejo mostrou uma queda de quase 17%, a pior já vista, e claramente explicada porque grande parte das lojas teve de ficar de portas fechadas. E ninguém escapou desta vez. Até setores que haviam crescido em março, como supermercados e farmácias, venderam menos em abril. Outra informação que o IBGE divulgou foi a dos serviços, o conjunto de atividades que é o mais representativo na economia, gerando 3/4 do PIB, né? Os serviços igualmente bateram um recorde negativo, um volume quase 12% menor em abril. E com esses dados sem precedentes, então, abril de 2020 provavelmente deve ficar marcado na nossa história econômica como o pior mês que nós já vivemos. Ô Beto, então traz uma notícia boa, diz que maio e junho vão ter números melhores. Kalina, vamos lá, né? A gente tenta sempre trazer alguma esperança, né? Olha, alguns indicadores preliminares de maio, né, como a produção de embalagem, movimento de cargas nas estradas, parte até da produção industrial, já foram um pouco melhores. No campo, a agropecuária continua firme, com a super safra de 250 milhões de toneladas de grãos, e com a exportação de vários itens, como a carne de boi, frango, soja, tal, faturando bem. E em junho, nós estamos experimentando aí mais abertura do comércio em grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. A ver o que isso vai dar nas vendas e na situação da saúde. Na quarta-feira, nós tivemos o Banco Central confirmando o que era esperado. Cortou ainda mais a taxa básica Selic de 3% para 2,25% ao ano, e isso anima negócios na Bolsa, quer dizer, várias empresas estão lançando papéis ali, ações para captar dinheiro, o que significa que elas estão vendo oportunidades agora ou para frente. A Selic mais baixa também ajuda o governo a gastar menos com o pagamento de juros da dívida, e olhando mais para frente, juro baixo e inflação controlada, caso se mantenham, deve ajudar na hora de reativar as empresas e os negócios. Então tá aí, esse é o lado meio cheio do copo que está diante de nós. E o copo meio vazio, hein, Beto? O que pode piorar? O que está ruim? Nós não podemos deixar de olhar para esse lado, né, Tiago? A economia como um todo, ela aí, você considerando o consumo, o varejo, a maior parte da indústria ainda e dos serviços, continua muito anêmica, né? O desemprego aumentou, dezenas de milhões de pessoas no país, ao menos metade da população brasileira, mais da metade, estão sobrevivendo às custas do auxílio emergencial do governo, agora na expectativa de uma extensão, de ter mais 2 pagamentos mensais, e nós ainda não sabemos se vai ter uma segunda onda, né, o tal rebote aí da doença, e com isso ter a necessidade de fechar de novo, né, atividades que já tinham voltado a funcionar. A gente soma a isso um cenário político que está aí, né, que todo mundo está vendo muito conturbado, a situação das contas públicas se agravando, né, com as necessidades de ajuda, e então é um quadro muito delicado. Vamos observar sempre na torcida para que venha uma recuperação logo e sustentável.